Fala, professor, professora, pesquisadora do meu Brasil, tudo bem com vocês? Vamos juntos transformar a educação nesse país? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a importância da fluência da leitura, tá certo? Eu vou apresentar para vocês um material que a gente tem vendido no Educar com Evidências, tá certo? Chama Leia como uma estrela de cinema. Tá bom? Porque quando você lê como uma estrela de cinema, significa que você está lendo de forma fluente, de forma natural, nem muito rápido, nem muito devagar, tá certo? Já ficou aí uma dica para você dar para os seus alunos. O treino da fluência não quer dizer necessariamente que é fluente aquele que lê super rápido. Tem um transtorno da leitura que chama hiperlexia. A criança lê tão rápido que ela não compreende o que leu. Tá certo? Então a gente quer que os nossos alunos leiam como uma estrela de cinema. Eu vou apresentar esse material para vocês, mas eu quero que você fique atento, quero chamar a sua atenção para a questão da estratégia que eu estou utilizando. Então, para muitas pessoas que eu tenho dado supervisão, mentoria, eu tenho comentado, gente, baixa lá o material, você não precisa baixar todos os materiais. Baixa um material e aí depois, com base naquele material, você cria a sua própria atividade, porque, vou deixar uma dica bacana, que se você gostar dessa dica aqui, você já deixa o seu joinha, tá bom? Então, qual que é a dica? A estratégia é mais importante que a atividade. Dificilmente tem uma atividade que é errada, tá certo? É como tocar uma música, eu sempre falo disso. Então, na música, você não tem uma nota errada, você tem uma nota que foi tocada fora do tom. Por isso, quando você for pensar em algum curso, não pensa simplesmente em curso de atividade. Não fica fixado, vidrado se vai te dar as atividades prontas. Eu também, como professor, gosto de atividade pronta, obviamente. É mais prático. Se você puder comprar tudo pronto, é mais fácil do que você ter que ficar confeccionando. Mas o mais importante é saber quando colocar aquela nota musical. Quando colocar aquela atividade. Faz sentido? Aqui nesse material, Leia como uma estrela de cinema, foi organizado, tem que ser sistematizado, tá? A estratégia tem que ser sistematizada, do simples para o difícil. Ou seja, pressupõe uma organização, tá bom? Às vezes a atividade é maravilhosa, mas foi tocada no tempo errado, enfim. Aqui no nosso material, a gente pensou, não é um material de alfabetização, tá bom? Que isso fique claro. É um material de fluência de leitura, que eu já vou explicar melhor qual que é a diferença. Pode ser usado de forma complementar a uma atividade de alfabetização? Pode. Mas você precisa ter algum material sistematizado, com a ordem certinha das letras, para você alfabetizar a criança do primeiro ano. A partir do segundo ano, você já pode começar a usar, tá bom? Eu tenho usado no consultório com criança do quarto, quinto ano esse material, tá certo? Como que ele foi pensado? Foi pensado não só com base nas evidências científicas, mas com essa minha experiência da sala de aula e principalmente agora do consultório, tá? Porque no consultório eu atendo muita criança que já foi alfabetizada, mas ficou com alguma lacuna. Eu atendo muita criança com suspeita de dislexia. E qual que é um erro constante, marcante na dislexia? As crianças, os alunos com dislexia costumam trocar os pares surdos sonoros. Gabs, quais são os pares surdos sonoros? São letras que eles têm o mesmo ponto de articulação, tá bom? Só que um vibra e o outro não vibra. Por isso que o que não vibra, ele é surdo. O que vibra é sonoro. Exemplo. Olha para minha boca. Tenta me imitar. O F, ele é surdo, mas ele tem mais vento. Agora, olha o V. Qual que é o par dele, que é articulatório? É o V, é a mesma boca, ó. V, v, v. O V é igualzinho à boca do F. Só que o V tem um motor. Olha a pista que você vai dar para o seu aluno, tá certo? O F, vento, o V, motor. Isso é um erro constante das crianças que estão no início da alfabetização ou que estão já com dificuldade mesmo, são mais velhas e estão com dificuldade. Então, você pode usar esse material, por exemplo, você usou o material da Sandra Pugliese, das onomatopeias, e você já apresentou o F, já apresentou o V, só que aquela criança lá não está automatizando ainda. Você quer já começar a estimular a fluência de leitura. Aí você pode pegar o nosso material, Leia como uma estrela, para complementar o seu trabalho.
tá? Então você vai pegar as atividades com F e as atividades com V. Qual que é o legal do material Leia como uma Estrela? É que você vai ter, um dia você trabalha as atividades do F, no outro você tem mais 5 atividades do V, e depois você tem 5 atividades de confronto do F e do V, para ver se a criança já está percebendo mesmo essa diferença, e mais do que perceber, ela já está conseguindo perceber isso de forma automatizada, de forma mais rápida, tá certo? Então, vamos lá. Eu falei para vocês aqui que são 5 atividades. Então, a primeira atividade é uma atividade de precisão de leitura. Então, você tem aqui uma câmera e tem lá as sílabas do Tateti Totu. Por que precisa a criança já estar alfabetizada? Porque, repara, que eu posso escrever tico na primeira palavra e depois eu tenho que escrever túnel. É um L com som de U. Então, isso é uma irregularidade da língua. Tá? Porque o som canônico, o som mais usual do L é lalelilolu, é L. Faz sentido? Agora, quando o L muda o som, isso é uma espécie de irregularidade, tá bom? Na verdade, é uma irregularidade, é uma palavra regular com base em uma regra. Mas você percebe? Ela vai ser, o L no final sempre vai ter som de U, mas se tiver no final. Então, você percebe que ter que decorar essa regra torna essa sílaba e essa relação grafema-fonema um pouco mais complexa. Então, precisa ser essa atividade é mais indicada para uma criança que já foi alfabetizada. Caso você esteja aplicando essa atividade com uma criança mais nova, se você não mostrou de forma explícita essa relação do L com o som U, quando ela vai apresentar o som U, você tem que entregar para a criança, né? Então, você vai ver tuco, forma, tu daí você lê para ela, neu, daí a criança vai pensar, túnel, faz sentido? Então, principalmente se você for usar de uma forma mais coletiva, vai ser complicado se for as crianças do primeiro ano, tá bom? Mas se você estiver junto, ainda dá para usar. Então, nessa primeira atividade, eu estou trabalhando a precisão da leitura. E aqui eu falei para vocês a importância de ser sistematizado, falei do par surdo sonoro, mas não expliquei o que é fluência, né? Então, antes de eu explicar o que é fluência, se você ainda não segue a gente, tá bom? Ajuda a gente aí, já compartilhando esse vídeo com todo mundo e já dá o seu joinha também, beleza? Então, vamos ver o porquê que eu tenho que ter essa atividade 1 da precisão? É porque a precisão é um dos aspectos da habilidade de fluência. Então, pensa na habilidade de fluência como um motor, tá bom? Esse motor funciona por meio da interação de alguns componentes, tá certo? Quais são esses componentes? Então, a literatura científica aponta que você precisa da acurácia, que é sinônimo de precisão, que significa ler corretamente, tá bom? Você precisa da velocidade, que é sinônimo de automaticidade, tá bom? E, mais recentemente, as pesquisas têm mostrado um papel importante da prosódia, que tem a ver com o ritmo, com a entonação, com respeito aos sinais de pontuação. Tudo isso pode e deve ser ensinado de forma explícita e sistematizada, tá bom? Sistematizado quer dizer o quê, gente? Quer dizer que você tem que ir do simples para o difícil e que você não pode simplesmente dar uma atividade agora nessa semana e usar uma outra estratégia totalmente diferente na outra semana. Você tem que ir indo como na construção de uma casa. As habilidades simples são a base das habilidades mais complexas. Então, a aprendizagem que ele fez com o Tateti Totu, por exemplo, vai ser base para a aprendizagem que ele vai fazer com Fá, Fê, Fi, Fo, Fu. Então, você precisa repetir, tá? Então, nesse sentido, é bom ter um material, porque vai estar tudo organizadinho para você. Depois, se você quiser, tem aqui na nossa descrição o nosso material. Alguns, inclusive, estão disponíveis na plataforma gratuitamente, porque a ideia é que você possa entender as estratégias e transformar a sua prática na sala de aula. A atividade 2, você vai poder usar para estimular 2 habilidades diferentes. A minha indicação é que você comece estimulando primeiro a consciência fonológica, tá certo? Quais são os pares surdo-sonoros? F, V, P e B, T e D, C e G, tá? Não é C e G, ó o erro da letra do nome. Não é S e J, é K e G que a gente está fazendo. Esse é a troca. Tem a troca do Sh e J,
tá certo? Então, aí você pode ter atividades que elas vão ser, por exemplo, sh e j, né? Que vão ter palavras com x, palavras com ch, vão ter palavras com gg, vão ter palavras com j. A gente está pensando no som, a gente não está pensando na ortografia, na letra. Faz sentido? Então, nessa ficha 2, não estranha se tiver, por exemplo, ora palavra com G, sei lá, geleia, depois jacaré. Porque a gente não está pensando na ortografia. Xícara e depois chá. A gente não está pensando na ortografia. A gente está pensando no som, tá bom? Consciência fonológica, gente, é trabalhar o som. Não mistura com a letra. Às vezes a criança já tem dificuldade na leitura e você vai misturar com letra. Não, a consciência fonológica é uma habilidade preditora para você desenvolver depois a relação grafema-fonema, que é assunto para outros vídeos, tá certo? Então, vamos lá. Depois que você usou a ficha 2 para trabalhar a consciência fonológica, essa ficha aqui dá para trabalhar já desde o ensino infantil, tá certo? Com qualquer criança, mesmo as da alfabetização. Então, ensino infantil, pré, a ficha 2 pode usar com todo mundo. Depois que você trabalhou a consciência fonológica e garantiu que a criança conhece o nome de todas as figuras, aí você vai trabalhar a habilidade de nomeação rápida com a ficha 2, da atividade 2. Olha que legal. A habilidade de nomeação rápida, daí eu escrevo com a canetinha que você apaga depois. Você vai dar sempre 3 vezes para a criança nomear as figuras, tá bom? E aí você vai fazer depois com ela um trabalho de reflexão, de metacognição, que eu vou explicar depois no vídeo dessa atividade aqui, tá bom? A importância de como fazer isso. Na atividade 3, eu não falei isso aqui ainda para vocês, mas se você reparar, debaixo da palavra atividade 1, 2 e 3, tem umas mascarazinhas. Na atividade 3, já são 2 mascarazinhas. Então, é para você indo identificando o nível de dificuldade, tá bom? Então, com uma mascarazinha, é uma dificuldade pequena. Com 2 máscaras, é uma dificuldade um pouquinho maior já, tá certo? Porque aqui a criança vai ter que ler primeiro pela rota fonológica e depois a gente vai começar um estímulo pela rota lexical. Então, por exemplo, ela vai ler t, a, tá, t, u, tu, tatu, tatu. Então, repara na ficha que você tem um lado para leia como um robô, que é rota fonológica, eu vou explicar melhor no vídeo da atividade 3. Depois você tem leia como um ator 2 vezes, tá bom? Não perde o vídeo da atividade 3, porque assim tem uma sacada de metacognição muito boa, gente, muito boa, que as crianças começam a perceber que já são capazes de ler pelo reconhecimento visual direto. Grava isso, coloca esse destaque. Ler pelo reconhecimento visual direto é diferente de adivinhar. E muita criança que passou a vida inteira adivinhando, depois que aprende a ler pela rota fonológica, tem medo, tem insegurança de ler pela rota lexical. Então, antes de fazer atividades propriamente de fluência, é interessante você fazer atividades de metacognição, da criança perceber que ela já tem essa rota desenvolvida no cérebro, e que ela pode acessar o significado das palavras por meio da rota lexical, tá bom? Então, quando eu tenho a coluna ali, leia como um ator, eu estou pedindo para a criança, pega a palavra da rota lexical. Olha que legal, né? Você que já é um professor pesquisador que tem buscado aí os artigos para entender rota fonológica, rota lexical, a gente vendo isso tudo aqui acontecer na prática. Depois deixa seus comentários, tá bom? Se você quiser depois indicação de artigo para entender mais sobre rota fonológica, rota lexical, você me fala que eu passo para você no direct do Instagram ou por aqui, a gente dá um jeito, tá bom? A gente está junto. Na atividade 4, já é uma atividade também bem de fluência de leitura, tá? Você tem aqui 3 colunas com 3 tipos de letra. Você tem a letra caixa alta, tem a letra de imprensa e tem a letra cursiva. No vídeo da atividade 4, eu vou explicar para vocês a importância da leitura na letra cursiva. E sempre você vai pedir para a criança fazer 3 vezes, vai marcar o tempo e vai pedir para a criança escolher qual foi a melhor tentativa. Então, olha que material versátil. Você pode, a depender do nível do desenvolvimento do seu aluno, você pode pedir só para a criança ler na coluna das palavras que estão escritas, sei lá, com a forma de imprensa, tá? Ou na coluna da caixa alta, ou só na coluna da cursiva.
Ou então você pode fazer que a criança leia primeiro uma vez na caixa alta, depois na imprensa, depois na cursiva, tá bom? Eu gosto de fazer tudo na mesma, de preferência, mas eu vou sentindo a criança e vou vendo como ela vai se sentindo mais segura. E por fim, a gente tem a atividade 5, que é a atividade mais complexa que tem aqui. Então ela está com as 3 figurinhas, com as 3 mascarazinhas, indicando que é uma atividade mais difícil, tá bom? Porque ela vai ter um pequeno trecho, porque não pode, o treino de fluência não pode ser com um trecho muito grande. Tá aí uma dica boa. Tem que ser um pequeno trecho que você tenha tempo de não só marcar o tempo, mas dar o feedback para a criança onde ela errou, dar o feedback para a criança a respeito dos sinais de pontuação que ela respeitou ou não. Dá o feedback, olha, eu gostei que você, no ponto de exclamação, você não leu com entonação de susto, você leu com uma entonação de alegria, ou você leu com uma entonação de medo. Olha que loucura que é, né? O mesmo sinal de pontuação pode ter vários tipos de entonação. A criança não sabe disso, tá bom? Então aqui, depois da criança ler, né? Em cada leitura, você vai marcar o tempo de leitura, o número de palavras lidas corretamente e vai marcar quantos sinais de pontuação ela respeitou. Depois eu explico essa atividade aqui melhor, e aí depois de ler as 3 vezes, ela também vai responder, porque não adianta nada ela ler só preocupada com esses aspectos, muito preocupada, né, com esses aspectos de velocidade, precisão e de prosódia, e não está entendendo nada. Então ela tem que, ao mesmo tempo que ela está se preocupando em monitorar, em regular todos esses aspectos, ela também tem que estar preocupada em construir um modelo mental daquele texto que ela está lendo. Faz sentido? Você, quando está lendo, você provavelmente já tem tudo isso automatizado, mas você já reparou? Pega um texto mais difícil, que você não tem tanta familiaridade, com palavras mais difíceis. Repara que todos esses componentes do motor da fluência estão lá tendo que funcionar. E quando um deles trava, todo o motor anda um pouco mais devagar, tá certo? Então, se você gostou desse material, você pode adquirir ele gratuitamente pelo link que está aqui na descrição, mas tem também no link da bio do Instagram, tá certo? E não perca os próximos vídeos, onde eu vou explicar melhor, ficha a ficha, como você pode potencializar o uso desse material. E independente de você ter um material, você já sabe que você, entendendo a estratégia, você pode aplicar essa estratégia em materiais que você talvez até já tenha. Combinado? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, que eu espero que você já tenha deixado. Curte o nosso vídeo e compartilha com mais professores pesquisadores como você, tá bom? Até lá, gente!